Olá, eu sou o Edson França, diretor do Centro de Desenvolvimento Humano Cochicho das Águas, e agora com o Cochicho com uma grande parceria com a Mentara, uma escola europeia vinculada à Associação Europeia de Psicoterapia, que é um órgão muito maior que rege todas as escolas de psicoterapia europeias. O que faz então do Cochicho agora e uma entrada para a Europa. E, por outro lado, o cochicho também ser uma entrada para as escolas europeias aqui no Brasil. Então, nessa vinculação, eu estou muito feliz de poder ter parceiros europeus, principalmente o pessoal de Portugal, com a Maria del Mar e outras pessoas que abraçaram o cochicho. E juntos vamos construir uma grande escola, não tenho dúvida. É bom saber para os brasileiros que estão na Mentara que agora o Cochicho das Águas é a sede brasileira dessa escola europeia. E vamos ter aqui a possibilidade de realizar workshops vivenciais e outras formações e cursos e desenvolvimentos que se fizerem necessários e importantes para formar bons psicoterapeutas. Uma questão que sempre aparece, e eu questiono com os meus alunos, é ver pessoas que têm uma sensibilidade especial e que com certeza seriam bons terapeutas. E eu digo para essas pessoas, por que não ser terapeuta, um psicoterapeuta? Ah, não, eu tenho muito problema, eu tenho muita dificuldade, eu sou muito pirado. Então, como é que eu vou querer cuidar, ou cuidar dos outros, se eu não cuido nem de mim mesmo? Se eu não resolvo nem os meus problemas? E isso vira uma grande questão mesmo. Criando uma idealização da figura do psicoterapeuta como alguém absolutamente resolvido, que não tem problema nenhum, que está sempre ótimo, que não tem nenhuma dificuldade, que está sempre feliz e realizado na vida. Não é verdade. Somos humanos. E como humanos, todos nós temos problemas. Com uma questão especial. Parte desses humanos, de nós humanos, temos uma qualidade única. Somos ou fomos crianças feridas, e essas crianças feridas desenvolvem uma sensibilidade e uma compaixão enorme com a dor do outro. E isso é que faz a alma do psicoterapeuta, que nós chamamos do terapeuta ferido. O terapeuta ferido tem uma história da mitologia grega muito interessante, que tinha um centauro, o nome dele é Quiron, um centauro que tinha o corpo de cavalo e o tronco de humano. Ou seja, ele reunia nele as qualidades do animal e do humano e da alma humana. Ele era um grande curandeiro que vivia nas cavernas e todas as pessoas que quisessem algum tratamento e alguma possibilidade de medicamento ou de cura procuravam Quiron e faziam dele o grande curandeiro. Hércules, nas suas andanças pelo mundo, como um semideus, ele resolveu enfrentar os 12 trabalhos de Hércules, que são famosos, e um deles era matar a Hidra de Lerna. A Hidra de Lerna era uma serpente de 7 cabeças e que tinha um veneno completamente mortal. E Hércules foi lá e lutou com a Hidra de Lerna, cortou todas as cabeças dela, mas ficou muito machucado. Como ele era semideus, ele não morria pelo veneno da Hidra. Mas aí ele vai para Quiron poder cuidar das feridas dele. E Quiron fazendo os ungüentos para lá e para cá e colocando as ervas necessárias para as feridas de Hércules e tudo mais, uma das setas, das flechas de Hércules tinha um pouco do sangue da Hidra e roça a coxa de Quiron, fazendo uma ferida mortal. Como Quiron também é um semideus, ele não morre, mas fica eternamente com aquela ferida infernizando a vida dele.
E na tentativa de encontrar uma cura para aquela ferida, ele foi inventando muitos medicamentos para muitas coisas, sem nunca ter podido curar a ferida dele. Kiron é o nosso terapeuta ferido. É o grande mito da história. E agora vamos transformar isso para as nossas questões, né? Quando a gente fala de ser psicoterapeuta, será que nós podemos ser psicoterapeutas se não tivermos nenhuma ferida? Será que nós podemos ser psicoterapeutas se não tivermos essa qualidade de Kiron, que tinha o corpo animal, como também temos um corpo animal? Ao mesmo tempo, uma mente divina, que é o que também temos, humanos, e também uma alma com uma qualidade especial. Somos seres animais, humanos e com alma. E isso nos torna muito especiais, como Kiron, que podia entender as qualidades do corpo animal, as qualidades do humano, da mente humana e da alma. Mas tem algo que eu acho que é uma grande magia da vida. Nem todas as pessoas foram crianças feridas. Parte das pessoas foram crianças feridas. E é exatamente sobre isso que eu quero falar. Quando eu tenho clientes que eu olho e vejo que eles estão numa busca de qual é o propósito da vida deles, profissional, de mudanças, de achar onde é que a alma dele realmente estaria plena, animada, fazendo o melhor, e eu vejo que eles têm uma qualidade de psicoterapeutas e que essa qualidade acontece porque foram crianças feridas. A criança ferida desenvolve uma sensibilidade especial para a dor humana e para as feridas dos outros, porque Kiron, exatamente por ter sido ferido e ter uma ferida que não tem cura, ele tinha uma profunda compaixão por todas as feridas humanas. E as crianças feridas desenvolvem essa compaixão. Sempre estão sensibilizadas com a dor humana e querem encontrar uma saída para isso, encontrar um remédio para isso, encontrar um acolhimento para essas dores e feridas humanas. Eu tinha um cliente que ele tinha uma qualidade especial dessas doenças, né? Dessa ferida de criança. Ele nasceu com uma dificuldade física na bexiga e aí passou a vida tentando encontrar uma cura para esse problema de bexiga. E muito envergonhado, porque ele tinha que passar uma sonda para poder tirar o xixi, porque ele tinha uma bexiga que foi implantada nele artificial. E sofria com isso. Não queria que ninguém soubesse que ele tinha isso. Ele tinha amigos e, como jovens, iam para as baladas em São Paulo. E nessas baladas, os amigos, viam passar uma menina gordinha, falavam, lá vai a baleia, olha a baleiona passando. E ele ficava profundamente sofrendo a humilhação da menina. Ao mesmo tempo que ele não podia falar, porque ele tinha que fazer parte da turma dos riquinhos. Então ele fingia que ria, fingia que achava legal e engraçado, mas dentro ele sentia a dor da menina. E é assim, as crianças feridas sentem a dor do outro. Isso se chama compaixão. Essa qualidade da compaixão que só crianças feridas desenvolvem. Kiron é isso. Kiron é essa figura mitológica mágica, um grande curandeiro que vive em uma caverna com uma vida absolutamente natural, tentando achar a cura para sua ferida, que não vai encontrar, não tem como, porque ele vai estar sempre conectado com a ferida dele, com a dor que ele sente, e conectado com as feridas dos outros, e tentando achar uma cura para ele e para os outros.
nós terapeutas, estudamos psicologia na ilusão de que, através do curso de psicologia, a gente consiga curar as nossas feridas, como crianças feridas. E não curamos. Pelo contrário, desenvolvemos qualidades para ajudar a curar as feridas dos outros, e não as nossas. Nesse sentido, a gente fica muito semelhante àquilo, porque a gente sofre, tem dor, tem dificuldades, tem o desejo de se livrar de algumas das nossas feridas, não conseguimos, mas desenvolvemos no meio do caminho muitas estratégias para ajudar a curar a ferida dos outros. E essa é a nossa habilidade, né? No anseio de encontrar um remédio para a nossa própria ferida, as nossas próprias feridas, a gente vai encontrando remédio para muitas outras coisas. Daí o desenvolvimento de toda a psicoterapia e de todas as linhas da psicologia, né? Nós que somos da psicoterapia somática, onde a gente acredita que a emoção está no corpo e que nós precisamos ir para o corpo para encontrar a possibilidade de não curar a ferida, mas amenizar a ferida, acolher a ferida, nós entendemos que não adianta só falarmos de uma ferida. A gente precisa sentir a dor dela, precisa colocar a mão lá onde está a ferida e sentir a dor que dá para tratar uma ferida, como qualquer ferida. Nós temos um corte, a gente vai ao médico e o médico vai colocar a luva dele, vai limpar e vai mexer lá dentro e vai botar remédios e vai suturar. E tudo isso dói muito, mas não tem outro jeito. Por isso que muitas pessoas resistem à psicoterapia, porque sabem que vai mexer nas feridas e que vai doer. E que se não entrar em contato com essas dores, não tem como amenizar e como buscar soluções e tratamentos para essas dores. Isso é uma questão extremamente importante quando a gente pensa hoje em dia que a inteligência artificial se propõe a ser um psicoterapeuta. Eu acho que a inteligência artificial tem muitas habilidades para isso. Realmente constrói argumentos e conceitos que dão muita visibilidade para os problemas humanos. Só que tem uma coisa que a inteligência artificial não tem. Ela não tem a criança ferida. Ela não desenvolve essa qualidade de compaixão. Ela não sofre com uma dor que faz, através desse sofrimento, dessa dor, ajudar na dor dos outros. E é exatamente aí o que me deixa tranquilo, na verdade. Ninguém vai substituir o trabalho do psicoterapeuta. Tem que ser de um animal humano para um outro animal humano. Um animal humano que sofre para um outro animal humano que sofre. Isso gera a compaixão necessária para o acolhimento, para a pessoa se sentir compreendida, entendida, aceita. E esse colo que o psicoterapeuta acaba dando, ele é fundamental para que a pessoa se sinta acolhida. Toda criança ferida, ela busca colo, ela precisa de colo. Ela quer o colo da mãe ou de um adulto ou de uma criança mais velha que possa acolhê-la. Se não tiver isso, não tem como. Então, na tentativa da inteligência artificial de construir algo que seja tão terapêutico, ela dá conceitos de psicoterapia, conceitos de doenças, conceitos que explicitam melhor as causas das moléstias emocionais humanas, mas não acolhe, porque ela não sofre,
ela não é uma criança ferida, ela é só um argumento teórico. E é isso que nós temos que cada vez mais buscar. E aí eu tenho 300 mil exemplos de situações já vividas, onde ir até a base da criança ferida do nosso cliente é a possibilidade de acolhê-lo e, ao mesmo tempo, fazer com que os nossos clientes, com vocação para ser terapeutas, realmente entendam por que é que eles precisam ser terapeutas. Eu, com as minhas crianças feridas, me sinto muito aliviado quando eu atendo alguém que também tem uma criança ferida. Na verdade, esse atendimento é mútuo. É para o outro e é para mim também. Enquanto eu estou buscando estratégias para curar a ferida da criança narcísica, da criança que sofre, eu também estou tentando curar a minha ferida. Isso faz a psicoterapia ser de mão dupla. Tanto eu quanto o outro podemos nos curar juntos. Essa é a possibilidade do encontro. O encontro que abre a alma, o encontro que vai lá no self. O David Boadella, da Biossíntese, falava muito bem disso. As transferências existem porque nós, humanos, transferimos. E por que transferimos? Porque, na verdade, eu encontro alguém, eu preciso identificar nesse alguém coisas que eu conheço. Ah, parece não sei quem. Ah, tem o jeito daquela pessoa. Ah, é tão legal quanto, ou é tão ruim quanto. E sempre a gente vai buscando referências para poder nos localizar, nos situar com quem estamos falando. Isso é transferência. Eu pego uma pessoa, conheço uma pessoa e transfiro para ela comportamentos, jeitos, personalidades de pessoas que eu já conheci, que já tive contato. Isso, na transferência, você não está nunca falando com a pessoa. Você está se respondendo ao que ela representa para você na questão transferencial. Agora, a gente tem que atravessar essas transferências todas para conseguir chegar no âmago da questão. E o âmago da questão é o encontro. O encontro da figura do terapeuta, das emoções do terapeuta, da ferida do terapeuta, do seu Kiron, para a ferida do seu cliente, que também tem um Kiron dentro dele, um curandeiro dentro dele. E quando esses encontros acontecem, causam profunda emoção, tanto no terapeuta quanto no cliente. Eu sempre fico muito atento a isso nas minhas questões de atendimento. Eu estou ouvindo a pessoa, a queixa dela, a dificuldade dela, e até aí eu estou buscando entender. Até que chega um momento que algo me emociona. E eu sei que me emociona porque uma pequena lágrima sai do meu olho. Diz, bom, lá vou eu. De novo, agora eu estou em contato com a minha criança ferida e estou em contato com o meu Kiron. E a hora que isso acontece comigo, acontece também com o cliente, que também se emociona. E a partir daí, esse encontro entre terapeuta e cliente, e vice-versa, faz a possibilidade do acolhimento de almas. E nesse acolhimento de almas, a possibilidade de amenizar o sofrimento dessa criança interna. É uma arte fazer isso. É uma arte e é um dom. E é um princípio de só reconhece o sofrimento quem sofre. Só reconhece o anseio de cura quem está doente. Só reconhece a busca de uma felicidade que é difícil alcançar se eu sofro porque eu não consigo atingir minha felicidade por causa das minhas feridas.
Nós precisamos estar muito atentos a isso. E isso nos põe num lugar muito particular na relação com o cliente. Quando a gente senta na cadeira do terapeuta, a gente senta no lugar do suposto saber. O nosso cliente acha que nós sabemos tudo, que nós entendemos tudo, que nós não temos problema, que está tudo ótimo, que o terapeuta conseguiu resolver tudo da vida dele, que ele está feliz, saltitante com a vida que ele leva. Esse é o suposto saber, que é necessário no início do processo terapêutico, quando o cliente precisa reconhecer no terapeuta um lugar diferenciado, um lugar do suposto saber. Porque é só suposto. Eu não tenho esse saber todo. Esse saber se faz, se constrói na relação de self com self. Para Quirón resolver as feridas de Hércules, ele precisava sentir a dor da própria ferida. E ele buscava remédios para a ferida dele. E enquanto ele encontrava os ungüentos e coisas para a ferida dele, ele também tratava o Hércules. E dava esses mesmos remédios para o Hércules, afinal eles tinham feridas parecidas. E isso é o que a gente precisa reconhecer. Nossa humildade como terapeutas, de que, na verdade, a gente não tem esse conhecimento todo. Esse conhecimento se constrói na relação com o cliente. Nós precisamos buscar muitas teorias e muitos conceitos, né? A psicologia tem o dom de conceitualizar tudo. Ler textos de psicologia é sempre conceitos e conceitos e conceitos e conceitos. Eles ajudam a gente a se situar na patologia e quais são os grandes estudos que se fizeram e se fazem sobre isso, mas não nos ajudam no encontro com o cliente. O encontro com o cliente depende da construção em nós, de reconhecimento das nossas feridas e da humildade necessária para se pôr igual ao cliente, não superior, não presunçoso, não achando que eu sei tudo e você não sabe nada. Porque essa é uma relação que constrói muita dificuldade na relação, por exemplo, de pais e filhos. Os pais que dizem, eu sei e você não sabe, para o filho, ele está criando uma distância enorme dele na relação com o filho. Se um pai construir a humildade necessária para poder dizer, eu também não sei, filho. Vamos pensar juntos qual é o melhor caminho, a melhor solução. Hoje, aqui no Brasil, é o Dia das Crianças, dia 12 de outubro. E, em homenagem a elas, eu acho que faz muito sentido essa nossa conversa, porque é o momento em que a gente tem que olhar para as nossas crianças, né? E perceber se elas estão felizes, se a espontaneidade delas está bem, se elas brincam, se elas estão alegres, se elas entram em contato com outras crianças, ou se é uma criança tímida, recuada, que não faz contato, que não está muito próxima das outras crianças, que não brinca, que não tem espontaneidade, que está sempre muito observando à distância os outros. Essa é uma criança ferida. É fácil entender, é fácil perceber qual é a criança ferida. Veja várias crianças brincando num playground. E uma criança lá no cantinho, sentada sozinha, só olhando as outras crianças. Existe um exercício em psicoterapia corporal que é fazer isso. Fazer isso e olhar só pelo buraquinho aqui dos dedos. Espiar o mundo nesse buraquinho aqui, ó. Essa é a criança ferida. Ela está sempre atrás do muro, espiando o mundo por um buraquinho, porque ela não consegue estar no mundo, porque ela não consegue estar plena no mundo. Com certeza deve carregar vergonhas,
dificuldades de contato, por não se sentir amada, acolhida e, muitas e muitas vezes, por ter sido invadida, física ou emocionalmente, por outras pessoas. Isso é muito triste. Ao mesmo tempo que é tão triste, essas crianças estão sendo preparadas para serem os futuros Kirons, para poder ajudar outras crianças, outros adultos, porque reconhecem a dor da ferida que carregam, né? E criam uma profunda compaixão por causa disto. Então observe as crianças. Veja se a espontaneidade delas está aí presente. Se a criatividade delas em inventar brincadeiras e brinquedos, se está tudo solto, livre. Essa criança está bem. Essa criança não tem uma ferida que a esteja machucando. Aquelas que não estão em contato, aquelas que olham pelo buraquinho do muro, aquelas que estão sempre observando as outras crianças, mas não conseguem estar junto, não conseguem brincar, essas crianças precisam de acolhimento. Fiquem atentos a isso. Não significa que você vá curar, mas o fato dela se sentir compreendida e acolhida e dela poder falar o que é que está doendo nelas, isso já é um grande alívio. Sabe aquela pessoa que todos nós temos na nossa história, o nosso anjo da guarda. Nosso anjo da guarda é uma pessoa que nos amava incondicionalmente. Todos nós temos um anjo da guarda. É aquela pessoa que entendia a gente, que acolhia a gente, que defendia, que se alguém brigasse com a gente, falava, não faz isso, não tem culpa, para, não precisa tratar desse jeito. Esse anjo da guarda existe, é uma egrégora espiritual que encarna numa pessoa, adulta ou não, e a partir daquele momento que essa pessoa recebe essa missão espiritual, ela se encanta com uma criança e fica super envolvida com aquela criança e sempre acolhendo a criança. Fecha um pouquinho os olhos. Vai buscar o seu anjo da guarda. Quem foi? Quem foi que acolhia você sempre? Quem tinha esse amor para tudo em relação a você? Imagina essa pessoa chegando até você e você olhando para ela. E qual é a expressão do rosto dela? Como ela mostrava para você o amor incondicional dela. Abraça essa pessoa. Talvez ela tenha algo para te dizer. Escute. Respire. E aí, abraçado com essa pessoa, diga para ela, Deus lhe pague por ser o meu anjo da guarda. Você é uma grande referência de amor na minha vida. Dê um beijo e deixa a pessoa aí, sabendo que ela vai estar sempre no seu coração e na sua memória. E essa pessoa, viva ou morta, onde estiver, está recebendo esse Deus lhe pague. Isso é fundamental na nossa vida, esse acolhimento,
esse anjo da guarda. Então, aquela velha imagem de um anjo de asas abertas, cuidando de uma criança que está brincando na frente desse anjo, essa é a imagem que faz parte do inconsciente coletivo do que é um anjo da guarda. E se você tiver algum desejo de um contato mais frequente com o seu anjo da guarda, converse com ele, lembrando dessa pessoa que é ou foi o seu anjo da guarda. E veja como isso te acalenta, isso te permite se sentir próxima, aproximada e alguém olhando e guardando por você. Assim é a vida. Somos crianças sempre e precisamos retomar esse brincar, essa espontaneidade, essa criatividade. E a função da psicoterapia é ajudar o adulto que foi sendo castrado e impedido de poder mostrar a sua espontaneidade, porque tinha que ser muito educado, porque tinha que se comportar, porque sei lá. Cada cultura e cada povo tem um jeito de castrar as suas crianças, né? E aí é poder recuperar essa espontaneidade. A função da psicoterapia corporal é fazer isso. Por exemplo, alguém fala da raiva. Ok, falou da raiva, está com muita raiva, porque não aguento ficar com tanta raiva dessa pessoa, etc, etc. Algumas linhas da psicoterapia ficam buscando conceituar essa raiva, dar sentido para essa raiva, orientar o cliente em falar com essa pessoa, se expressar de algum jeito, etc, etc. Mas e o corpo? E a parte do cavalo, do Chiron? E a parte animal dele? Como é que lida com isso? Essa é a hora que entra a psicoterapia somática. Porque você, ao invés de ficar só discutindo a emoção, você vai entrar na emoção. Vamos expressar isso no corpo. Como é que você pode expressar isso? Você pode dar uma raquete para o seu cliente e pedir para ele bater no sofá, espernear, cair no chão, bater perna, braço, gritar. Isso é a forma mais espontânea da criança expressar raiva. Sabe criança que está no shopping e quer um brinquedo e a mãe não dá, e não dá, e não dá, ela cai no chão e esperneia. E faz a mãe morrer de vergonha? Pois é, essa é a espontaneidade que a criança tem, de expressar o desejo dela. Então a psicoterapia corporal vai sempre buscar estratégias físicas da expressão natural das crianças para mostrar suas emoções. A criança que está triste chora. A criança que está com raiva grita e chora. A criança que está feliz pula feito pipoca. A criança que está com medo arregala o olho e fica lá com o olho arregalado dizendo que está com medo. E precisam ser acolhidos. Essa é a função da psicoterapia somática. Trazer para o corpo a possibilidade da expressão dos sentimentos. É fazer com que a nossa parte cavalo do Chiron também se expresse, decoice, relinche, grite, e isso tudo ajuda. Eu tenho trabalhado com executivos de grandes empresas, e eles vêm para cá todos enfardados, né? Todos com aquele jeito solene, sério, sóbrio, de que precisam estar sempre muito bem estruturados no comportamento para serem adequados. E aqui não tem, as minhas salas de treinamento não tem mesas em U. Tem almofadas para os clientes sentarem no chão. Eu digo para eles trazerem roupas confortáveis, bermudas, chinelo,
para tirar a farda deles de roupa de executivo. E todo o trabalho é o tempo todo buscando restaurar neles a espontaneidade que eles perderam. Por que isso é importante para executivos e para as empresas? Porque é exatamente na espontaneidade da criança que está a criatividade. Se eles puderem mostrar claramente como eles estão se sentindo e poder expressar isso e não ter críticas na expressão espontânea deles, a criatividade vem. É isso que faz a criança nos parquinhos e nos quintais. Elas estão livres, espontâneas e inventam brinquedos o tempo inteiro. É isso que a gente precisa restaurar nos adultos. E a psicoterapia somática tem essa missão, de restaurar nos adultos a espontaneidade perdida, que é onde está a nossa criança interna e a nossa criatividade. Então veja como, no fundo, tudo vai se encaixando, né? Como a gente vai podendo entender, então, como funcionamos. Nós precisamos do nosso anjo da guarda, porque a criança, ela brinca e ao mesmo tempo observa se ela está sendo cuidada. Um pai que ensina o filho a andar de bicicleta, ele tira aquelas rodinhas laterais que é para apoiar para a bicicleta não cair e fala, ok, agora vamos andar de bicicleta sem rodinha. E ele segura a bicicleta atrás. Fala, não, eu estou segurando, pode ir que eu vou te levar e você vai ver como você vai dirigir bonitinho. E aí, num determinado momento, o pai tira a mão. E a criança continua indo com a bicicleta, achando que o pai está segurando a bicicleta. E, a hora que ela busca para conferir se o pai está lá ou não e olha um pouquinho para trás, ela cai. Não está aqui meu pai. É assim que a gente aprende. A gente leva sustos, né? A gente precisa ter alguém que a gente sinta que está dirigindo, segurando a nossa bicicleta, para a gente não cair. Esse é o lugar do terapeuta. A gente segura muitas bicicletas, ficando atrás e o cliente acreditando que você vai estar lá ajudando ele. Eu tenho um cliente que é um grande executivo de uma empresa alemã, e que ele tinha que ir para a Alemanha várias vezes no ano, ou algumas vezes, para poder apresentar questões do mundo financeiro da empresa. E ele era muito tímido e com muita dificuldade de ter uma expressão espontânea e solta. Então eu tinha uma caixinha pequenininha que eu entregava para ele e dizia assim, leva essa caixinha com você, põe no seu bolso. A hora que você for se apresentar, coloca a mão no bolso e segura na caixinha. Sou eu que estou lá na caixinha para te apoiar. E aí ele ia, voltava e me entregava a caixinha. Aí depois ele falava, bom, eu vou ter que ir de novo para a Alemanha. Você me dá a caixinha de novo? Dava a caixinha para ele e levava a caixinha. Então, olha o lugar que a gente ocupa na vida dos nossos clientes. De ser um substituto, nunca pleno, que a gente nunca vai ser o anjo da guarda pleno, porque essa é uma egrégora espiritual, que uma criança recebe de um adulto ou de uma criança mais velha que vai cuidar dela. Mas a gente busca aprender um pouquinho com os anjos da guarda e como é que a gente pode dar esse apoio para os nossos clientes, eles saberem que a gente está sempre de olho. Eu estou sempre aqui. Hoje a gente está no mundo online, né? Então esse mundo online facilita muito a nossa vida como terapeutas, porque eu posso atender gente do mundo inteiro, aqui da minha biblioteca. Essa é a minha biblioteca aqui do Cochicho, que eu espero que vocês venham conhecer como a sede da Mentara no Brasil. Vou adorar mostrar tudo isso aqui para vocês. Aliás, é um lugar que eu construo há 45 anos, sem engenheiro nem arquitetos. Isso aqui é uma arquitetura espontânea, como eles chamam. Alguns arquitetos vêm aqui estudar essa arquitetura espontânea, onde eu fui encaixando as casas no meio das árvores, no meio de uma floresta.
sem derrubar a árvore, ou o mínimo possível, né? O mínimo necessário. E hoje é um lugar lindo, de várias casas, com fontes de água cristalina, com o barulhinho do cochicho, cochicho do verbo cochichar, que significa que é o som das águas. E isso me traz uma profunda paz. As pessoas que chegam aqui no cochicho, muitas vindo pela primeira vez, choram quando vão subindo pelo jardim e escutando o som do cochicho. E é isso que eu espero também, que vocês possam vir para conhecer e para fazer parte desse nosso espaço agora brasileiro da Mentara. Estamos falando de espontaneidade de anjos da guarda, né? De como a gente precisa ter essa pessoa próxima. Uma outra questão que eu trabalho muito com os executivos é a possibilidade de reencontrar a sua criança interna. Então eu faço um exercício com eles, que é de pedir para deitarem no chão, e digo para eles, nós vamos fazer um passeio, um sonho dirigido. E aí, imaginem que nós estamos saindo do cochicho, descendo as escadas, passando pela piscina, caminhando em direção ao lago, até a porteira de entrada do cochicho, e lá tem várias ruazinhas depois da porteira. E cada um de vocês vai buscar uma rua, uma estradinha, só sua. Vai caminhando por essa estradinha até chegar e descobrir que aquela estradinha está virando a rua da sua infância, lá quando você tinha 6, 7 anos de idade. E entre na sua rua, relembre as casas, o jeito, se era na cidade, se era no campo, onde é que você vivia com 6 anos de idade. E aí pare em frente à porta da sua casa. Como é que era a porta da sua casa? As cores da casa. Abra a porta e entre. Entre e veja os móveis da sala, né? Os móveis da casa. Às vezes tem sala, às vezes não tem, né? Os móveis da casa, como era, as cores, se você consegue sentir o cheiro, lembrar do cheiro que tinha a casa. Aí vai até o lugar onde você dormia. E lá tem um monte de coisas que lembram sua infância, e talvez no meio dessas coisas, onde você dormia, tinha um brinquedo da sua preferência. Pega esse brinquedo e vai lá para o quintal. Tem quintal? Vai lá no canto onde se brincava. E aí, brinque com o seu brinquedo. Qual era o seu brinquedo preferido? Como você se sentia com esse brinquedo? E aí, vá chegando perto de você, criança, abaixe e peça para ela te olhar. E você vai ver nos olhos dessa criança todo o brilho e todo futuro, né? Do quanto essa criança imagina coisas, do que ela quer ser, de como vai ser. Talvez seja uma criança mais alegre, talvez seja uma criança com as suas feridas, com dores. Se for uma criança que não tem essa alegria natural de criança, acolha. Talvez ela precise de um abraço. E talvez ela possa te contar o que é que está fazendo, ferindo ela. Talvez ela te conte do brinquedo, como que é o brinquedo, para que serve, o que ela quer ser quando ela crescer. E aí dê um grande abraço nessa criança. E lembre-se que quando você, hoje em dia, tiver um hobby, e os hobbies são importantes na vida, que o Domênico De Masi chamava de ócio criativo, é o lugar onde eu vou
fazer algo, e que outros terapeutas chamam de paixão, é fazer uma coisa só para você, que não tem nenhuma finalidade profissional, nem pessoal, a não ser o prazer de fazer. Um cara que no sábado de manhã gasta 3 horas lavando o carro, polindo o carro, limpando o carro, ele está brincando de carrinho. É a criança brincando de carrinho. E saiba que toda vez que você tiver nessa paixão e fazendo algo que você gosta muito, que te dá muito prazer, que é não fazer nada que seja com outros objetivos a não ser viver o prazer, isso é algo que nos encanta e dá ciúme nas pessoas que vivem com a gente. Parece que você gosta mais de brincar com esse carrinho, com o carro, do que lavar o carro, do que ficar aqui comigo. Parece que você gosta mais de pescar do que sair com a gente. Parece que você gosta mais de ficar deitado na sala, escutando música, do que bater papo com a gente. É sempre assim. Se você quiser saber se você está na paixão certa, com o seu hobby certo, observe como as pessoas criticam. E dizem que é um absurdo, que você gosta mais disso do que daquilo. Então, isso faz parte da vida. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa encontrar, né? Onde é que era a nossa paixão? E talvez transformar essa paixão de infância em algo adulto. E reconhecer se você está profissionalmente, a sua obra de vida, se está alinhada com os sonhos da sua criança, ou se não está. E se o propósito dessa obra está alinhado com tudo que você sonhava, que você gostaria de que acontecesse. Se não estiver, está na hora de buscar outros caminhos. Nossa, apareceu um tucano lindo aqui na minha floresta agora. Lindo, lindo, lindo. Enorme. Bom, vamos continuar. Ai, que bom ver a natureza assim, colorida, chegando aqui. Até muito pouco tempo atrás, nós não tínhamos pássaros por aqui. Eu acho que eles estão vindo cada vez mais por causa do desmatamento em volta, que faz aqui uma ilha que garante a possibilidade de que eu tenha esses bichos aqui. Durante 45 anos eu comprei e compro terras virgens, mata virgem, para garantir, preservar tudo isso, que não se destrua. Então estou fazendo um oásis aqui. Da mesma forma como quando eu pensei na construção do Cochicho, era buscando a ideia de um oásis para acolher o povo que vem de São Paulo, a quarta maior cidade do mundo, sair daquele deserto de pedra, daqueles prédios todos, para vir fazer sombra e água fresca aqui no Cochicho. Então, tem tudo isso para vocês poderem também conhecer e desfrutar. Vai estar sempre aqui. E esse encontro comentário tem sido muito legal, porque agora, enfim, eu tenho o reconhecimento de um instituto internacional querendo fazer coisas no Cochicho. Algo que há 20 anos eu buscava, propunha com grandes institutos internacionais e nunca aconteceu. Porque, de alguma forma, o Cochicho ameaçava esses institutos por estar muito perto de São Paulo. Então, ok, vamos voltar para nós. O tucano já foi. E voltando ainda no que nós estamos falando, a espontaneidade, como ela é fundamental. Então, é sempre pensar nisto. Eu, como terapeuta, vou ouvir as queixas dos nossos clientes e vou tentar fazer uma ponte entre o mental, o racional e o corpo. Que, na verdade, Kiron teve que fazer isso. Ele tinha ideias dos ungüentos que ele tinha que fazer até ele sentir a dor nele mesmo. E aí ele não está mais na ideia do que ele tem que fazer para curar alguém. Ele queria curar a si mesmo. E nessa busca da cura de si mesmo, ele ajudava
na cura dos outros, porque desenvolvia nele a compaixão necessária, algo que a inteligência artificial nunca vai nos dar. Graças a Deus, né? Porque essa é a nossa profissão e porque é bom saber que o humano, com tudo que tem de dificuldades, ainda não pode ser substituída. E não vai ser. Não vai ter robô que dê conta disso. Então, essa espontaneidade é fundamental para que a gente possa ter a possibilidade de ser um bom terapeuta, ligando o mental com o corpo. E também entendendo que o corpo ele é muito mais rápido na absorção dos traumas. O corpo sente muito antes da mente registrar. E isso é que faz o trauma. O trauma, ele cola no corpo da pessoa antes dela entender o que está acontecendo. Essa é uma questão importante para a gente poder estar trabalhando no mental, porque a gente precisa criar conceitos, a gente precisa ganhar consciência, trazer as coisas à luz da consciência, mas não esquecendo o corpo e trazendo no corpo as grandes questões. Tem um texto do Platão maravilhoso chamado Alegoria da Caverna. A Alegoria da Caverna é uma caverna no meio do deserto, onde as caravanas passavam e entravam lá para tomar uma água fresca e descansar. E aí entra um homem sozinho na caverna. E aí ele fica lá tomando água, descansando e começa a ouvir vozes que vêm do fundo da caverna. E aí ele fica pensando, tem gente aqui? Eu não estou sozinho? E começa, quem está aí? Quem que está falando? Aí parava, não tinha fala nenhuma. Daqui a pouco as falas começavam de novo. E ele percebeu que as falas vinham do fundo da caverna, que era um lago que tem uma barragem para segurar a água, e depois o excesso de água descia num riachozinho para o fundo da caverna. Aí ele resolve que ele vai lá ver que vozes são essas. E começa a descer pelas pedras, e claro, cada vez vai ficando mais escuro. E ele escuta assim, ih, é cego, olá, vai cair, olá lá, olá, nossa, quase caiu. Olá, quem está aí, quem está falando? Ficavam quietos. Ele continuava descendo e tentando acostumar o olho com a escuridão. E aos pouquinhos, ele vai percebendo que tem vários troncos de árvore com seres, pessoas amarradas com correias de couro, olhando para o fundo da caverna. E no fundo da caverna, a metade do paredão é escuro, porque não entra luz lá da entrada da caverna. E a outra metade entra um pouquinho de luz. Então eles conseguiam enxergar, não o todo da cena que passava, das sombras que passavam, mas só metade. A metade de baixo, talvez os camelos e coisas, eles não conseguiam ver, mas conseguiam ver um baú, um homem em cima, várias coisas que eles diziam, lá, passou o baú, passou um homem em cima. E ele dizia, vocês estão amarrados aqui por quê? A gente vive aqui. Mas isso que vocês olham, vocês acham que é real? Olha lá, tá passando uma outra coisa. Ele falou, não, isso não é real, é só sombra. O real está do outro lado da caverna. Vocês precisam subir e ir lá para fora da caverna para ver o mundo real como é. Não, além de cego, é louco. Como é que existe um lugar? Porque esse lugar não existe. Ele falou, existe, eu vim de lá agora. Eu fiquei cego, não fiquei cego. Eu fiquei sem enxergar porque estava muito escuro. Mas estava difícil enxergar. Mas agora já estou enxergando vocês. E ele vai falando que eles estão vendo sombra, que eles deveriam sair para fora da caverna. Um dos homens fala assim, eu acho que eu vou ver como é que é. Fala, você quer? Eu vou precisar desamarrar você. Eu, não faz isso, ele é louco, ele é cego, está doente. Não, vou ver, deixa eu ver. E começa a desamarrar as correias. A hora que vai desamarrando as correias, que
aquele homem precisa sentir o peso do próprio corpo e ter musculatura para isso, vem uma dor enorme no corpo dele. Ai, tá doendo, eu não consigo ficar de pé, não. Eu te seguro, eu te apoio. Fica de pé, anda, começa a mexer o corpo, você está muito tempo parado. Isso é o trabalho corporal que nós fazemos, onde sai da ideia e vai para o corpo. E ele tinha que sustentar o próprio corpo dele. E vai indo, vai indo, vai indo, até que ele consegue sustentar o peso do corpo dele. E aí ele fala, bom, agora nós vamos precisar subir pelas pedras para ir lá na entrada da caverna. E a hora que ele vira para começar a subir, ele não enxerga nada porque vem a claridade da caverna. Ai, tô cego, não enxergo nada, tá vendo? Tá ficando louco que nem ele, já estava com dor, não estava conseguindo andar, volta, se amarra aqui de novo. E ele vai, até ir lá para fora e ver o mundo real como é. E a hora que ele vê o mundo real, ele ganha consciência de que aquilo que ele vivia era uma ilusão. E aí se vê no compromisso de voltar para o fundo da caverna para dizer para os outros que aquele louco, cego, falava a verdade. E a hora que ele começa a descer, ele também não enxerga mais. Falei, aquele cara que era daqui tá cego que nem o outro. Aí ele desce e começa a falar que é o mundo real, que as luzes, que aquilo que eles estão vendo é uma ilusão, uma fantasia, que eles têm que olhar o mundo real que está lá fora. E aí também eles dizem, olha, ficou louco como o outro. Essa é a missão do terapeuta, que Platão usou para falar de pedagogia, para falar da possibilidade de aprender coisas, né? De sair da ilusão e ir para a realidade. O Alexander Lowen, da Bioenergética, dizia assim, crescer é dizer adeus às ilusões. E dizer adeus às ilusões dói, porque você tem que se desamarrar de velhos conceitos, paradigmas, crenças, sentir a dor no corpo de tudo isso, olhar sua criança interna, saber o quanto isso tudo dói, mas confiar. Para isso, ele precisou acreditar no outro homem. Não era uma inteligência artificial que estava lá falando com ele. Era um outro ser humano dizendo, eu sei o que você está sentindo, porque eu senti igual. Porque para mim também doeu descer pelas pedras, não enxergar nada, chegar aqui no fundo. E aí só um humano consegue convencer outro humano, na confiança, de que dá para se desamarrar de velhas crenças e construir uma outra realidade, um mundo real. Platão foi belíssimo com essa alegoria e nos mostra claramente o que é um processo terapêutico, né? Não é uma missão fácil, é uma missão de alma. Eu sei muito bem disso. Estou nisso há 45 anos, já andei pelo mundo inteiro e descobri que em qualquer lugar do mundo, no Brasil, na Alemanha, na Rússia, na República Tcheca, na Itália, nos lugares por onde eu passei, Portugal, é tudo igual. O humano tem uma casca cultural específica de cada povo, mas atravessou essa camada, é tudo gente exatamente igual. E é nisso que nós temos que acreditar. É nisso que nós temos que acreditar, que existe em cada um de nós uma caverna, onde nós precisamos ir lá embaixo, descobrir algumas crenças ainda que estão lá, nos amarrando, a suportar desamarrar, suportar sentir o peso da realidade, por isso fazemos grounding. O grounding é para a gente sentir no corpo a força da gravidade e quanto a gente pesa. Isso nos dá ego, isso nos dá a possibilidade de entender quem somos aqui e agora. Sem grounding, a gente fica voando nas ilusões da vida ou amarrado lá no fundo da nossa caverna, olhando sombras e acreditando que elas são de verdade. Venham para mentar, venham para o cochicho.
Eu vou adorar estar com vocês e compartilhar as nossas experiências e cuidar, óbvio, das nossas crianças internas. Um grande beijo no coração de todo mundo e eu estou aqui, à disposição. Um beijo.